fazendo a seguinte pergunta para o senhor. Quando o senhor assumiu, né, a SUDERJ, que eu gostaria que o senhor explicasse também, porque nós temos pessoas de vários lugares do Brasil, né, o que se trata a SUDERJ, né, eu gostaria de saber como é que foi para o senhor, o que o senhor encontrou lá na secretaria quando o senhor assumiu, né? O senhor foi tido como uma escolha extremamente técnica, né? Foi aqui no Rio de Janeiro, falou, agora arrumamos uma pessoa técnica para a SUDERJ. E quais são os maiores desafios que o senhor encontrou ao assumir essa pasta, doutor? Muito obrigado e uma boa noite para o senhor. Fábio, companheiros, bom dia. Espero que todos me ouçam bem. Antes, eu vou fazer a minha autodescrição, caso algum ouvinte cego esteja nos ouvindo mais à frente ou agora. Eu sou um homem negro, estou sentado de frente para a tela, cabelos curtos, uso óculos, sou alto, tenho 1,80 m, estou vestido o casaco da seleção brasileira, classificada para a Olimpíada de Paris, camisa branca por baixo, sou bem bonito. E estou muito feliz de estar aqui com vocês. A minha chegada na SUDERJ foi no início da reeleição do governador Cláudio Castro, quando ele me convidou para uma pasta chamada Esporte e Saúde para Pessoas com Deficiência. Uma vez que eu sou fisioterapeuta e já vinha trabalhando com o esporte adaptado e com o esporte paralímpico há muitos anos, praticamente toda a minha formação. Então, eu sou um dos pioneiros do rugby em cadeiras de rodas no Brasil, do futebol em cadeiras de rodas no Brasil, também do lazer nas praias, com um projeto aqui no Rio de Janeiro chamado Praia para Todos, que já se estendeu por todo o Brasil. Até hoje nós estamos integrando o grupo que leva acessibilidade ou no esporte ou no lazer. E, felizmente, o governador me fez esse convite, através do secretário de esporte, e 4 meses eu fiquei lá, com algumas ações que, felizmente, repercutiram muito bem, porque havia um gargalo no Rio de Janeiro do esporte social, voltarmos a cuidar, através do esporte, das pessoas mais vulneráveis, nas nossas comunidades, e sempre um esporte inclusivo. Então, se eu falasse de judô, era judô também adaptado. Se a gente falar de futebol, tem que ter futebol para nanismo, futebol para cadeira de roda, futebol para pessoas cegas. E essa pegada também era a pegada, é a pegada, né, do governador, que trabalhava com a causa da pessoa com deficiência. E talvez essa tenha sido o motivo principal de, nos últimos 3 meses, né, 3 meses atrás, eu assumo a SUDERJ e, concluindo a sua pergunta, eu encontro uma SUDERJ sem projetos voltados além da característica dela, que era cuidar dos equipamentos, né? Nós temos a Rocinha, o Júlio Delamare e o Complexo do Sampaio, numa comunidade aqui perto do Meier, e a SUDERJ fazia isso, cuidar dos equipamentos. E eu posso dizer que hoje a SUDERJ é, além do cuidar desses equipamentos, é a SUDERJ que cuida de gente, que está mais perto da população, que está ouvindo muito. A gente tem que ter a certeza, Fábio, Renato, a maioria, as pessoas que estão aí no papo, que o Estado não pode ter a pretensão de fazer políticas públicas sem escutar quem vai receber a política pública. Então, se eu tiver que falar de esporte, eu tenho que ouvir quem vive isso, quem está recebendo isso, quem gosta do esporte. É isso que eu tenho feito. E talvez seja por isso que a gente tenha bons resultados até agora. A gente está escutando muito antes de fazer. Maravilha. Doutor, quais são os projetos agora que o senhor tem implementado aí para essa população carente, que também é voltada ao grupo do PCD, né? O que a SUDERJ hoje tem de efetivo
para oferecer para essa camada da população, que é muito grande, né, doutor? São 15% da população com deficiência no Rio de Janeiro, e isso nós estamos desconsiderando a população com deficiência intelectual e a população TEA, que é a população com transtorno do espectro autista. Então, é uma camada muito grande da população, e eu vou deixar bem claro que a SUDERJ é de todos os esportes, inclusivo e não inclusivo, adaptado e não adaptado. Só que a nossa pegada é, se vai oferecer algo que todo mundo possa participar. Então, hoje, efetivamente, nós temos a quadra do Sampaio com as suas atividades todas inclusivas, temos judô adaptado no Sampaio, temos o futebol feminino no Sampaio, com as craques, quem comanda o futebol feminino lá são as craques pioneiras da Seleção Brasileira de Futebol, a gente tem muito orgulho dessa parceria. Nós temos o futebol adaptado, futebol para surdos, também nas nossas dependências lá da Rocinha, ou melhor, do Sampaio, mas todas as outras atividades também ocorrem lá. Ocorre aula de dança, aula de zumba, aula de yoga, e levando, obviamente, sempre a população a participar do que é bom. Na Rocinha, nós temos um complexo ainda maior, com um gramado grande na Rocinha funcionando. E daqui a pouco, no Sampaio, nós temos lá poucos campos de 11 no Rio de Janeiro, e um deles é no Sampaio. E poucas piscinas olímpicas oficiais, e uma delas é no Sampaio. A piscina vai ficar pronta antes do campo, e o campo nós vamos reformar também, para aquela comunidade ter... Fábio, é o paraíso, porque tem muita comunidade, a gente sabe que toda comunidade tem os caminhos para a sua juventude, e ter o esporte, o Estado ali perto, é um oásis de cidadania, é um oásis onde a gente pode levar, além do esporte, o esporte é o chamariz, né? Lá a gente tem o Detran, lá a gente tem ações com a Leão 13 para poder tirar documento, lá a gente leva a CETRAB, que é a nossa Secretaria de Trabalho, para dar oportunidade de emprego. E a Rocinha é o quase o xodó aqui da Zona Sul. Então, a comunidade, diferente de outros pontos, que talvez que tenham muitas opções, a Rocinha e o Sampaio é muito cuidado pela comunidade. Então, a comunidade participa, ela vive aquilo ali no dia a dia. Então, lá a gente tem Muay Thai, lá a gente tem uma parceria com o Flávio Canto, judoca, que a gente forma muitos atletas que depois viram professores. Lá a gente tem uma quadra totalmente acessível, onde há a prática de futebol, há sempre o professor orientando essas práticas. E o mais legal, na Rocinha, é uma pista de skate, onde a gente faz skate convencional, e temos um instrutor muito querido que também consegue fazer o skate adaptado, seja o skate para pessoa sentada ou o skate até mesmo para pessoas cegas, com os guias e os sons que vão fazer essas pessoas terem independência e a diversão do esporte radical. Fábio, o esporte, ele muda a mente. Eu, como neurocientista, toda vez que eu faço uma atividade e proponho atividade no governo, eu fico pensando como isso vai impactar a saúde, o cérebro dessas pessoas. Então, para a pessoa cega, para a pessoa com deficiência, fazer o esporte radical é ainda mais radical para o cérebro. É ainda melhor para esse cérebro. Então, a gente está tentando proporcionar isso para eles. Isso é o que, de fato, tem nas nossas estruturas, tá? Mas, para além disso, nós temos o FUTFest, que roda várias estruturas para além da SUDERJ, que é um futebol onde jogam muletantes, jogam pessoas com nanismo, pessoas com cadeira de roda, cada um contra si, né, com a mesma deficiência, pessoas cegas, convencional, mulheres. Rapaz, quando a gente leva o FUTFest, até mesmo, eu lembro do Yuri, né? O Yuri é uma figura, é uma pessoa com nanismo vascaíno,
gosta de uma farra. Ele chegou com o cara de muleta sem perna e falou assim: rapaz, eu não imaginava que você conseguia chutar sem cair. Então, é uma gargalhada, todo mundo se diverte, e eles vão brincando um com o outro, e isso que a gente quer, que quanto antes as crianças das comunidades percebam as diferenças e convivam com elas, a gente tem uma sociedade menos capacitista, menos preconceituosa. E, Fábio, Luciano, o esporte é um canhão para tudo isso. O esporte faz pertencer. Quando uma criança desaparece, mas ela faz jiu-jitsu, o professor sente falta dela e ela é achada mais rápido. Quando alguém chama ela para fumar ou para ir para o descaminho, ela lembra que no outro dia tem um professor que vai cheirar a boca dela e o dedo dela. Então, o esporte gera pertencimento e faz essa pessoa depois escolher o melhor caminho para a vida dela. Doutor, como é que o órgão, vamos dizer assim, público, consegue, no caso do senhor especificamente, consegue a conscientização da iniciativa privada para o apoio a esses projetos? O que o senhor tem feito, o que o senhor tem buscado para dar continuidade e um apoio maior a isso? Olha, o governo do Rio é um dos governos que gera a maior isenção para os empresários no Brasil. Então, o empresário pode pegar até 3% da sua renda e destinar ao esporte, ou seja, o governo abre mão e o empresário vai poder doar isso para uma instituição que faz o esporte. Infelizmente, grande parte dessas instituições são grandes empresas que já fazem o esporte e fazem disso uma atividade de renda. Nada contra, mas o que eu quero na SUDERJ e o que o governador quer é que o cidadão comum que tem ali o seu projeto pequeno aprenda a usar essa lei de incentivo fiscal e use até mesmo a padaria da esquina ou o supermercado perto, para esses serem os apoiadores. Então, a lei de incentivo é uma lei que o Estado do Rio de Janeiro tem muito orgulho e que ajuda nessa parceria público-privada. Maravilha. Doutor, o Luciano vai fazer uma pergunta para o senhor. Luciano, boa noite, muito bom ter você aqui novamente, tá? Por favor, fique à vontade, meu querido. Boa noite, Fábio, boa noite aos amigos, é um prazer aí falar com o doutor Renato. A minha pergunta é a seguinte: primeiro eu queria fazer o elogio, que assim, o senhor está enfatizando bastante a questão da intersetorialidade, né? Quer dizer, trabalhar um órgão que era antigamente responsável por equipamentos, inclusive cuidava até do Maracanã, de uma série de outros lugares, ter essa preocupação social e de integração, né? Trabalhar com a saúde, pela sua formação, pela sua graduação e pós-graduação em fisioterapia, trabalhar com a questão da educação, associar isso com a iniciativa privada. Eu acho que assim, o futuro do Brasil é esse, aliás, o futuro do mundo, né? É esse trabalho de fraternidade, de ajuda, de auxílio, unindo as pessoas, né? Mesmo as pessoas que têm mais condições e as pessoas que têm menos condições. Aí nós vamos poder trabalhar com o futuro e o desenvolvimento científico, tecnológico, social. Mas assim, eu não conheço muito bem o Rio de Janeiro. Eu sou de São Paulo, mas eu fui muito pouco. Fui 2 vezes ao Rio, era molecão, né? Então eu não tenho uma lembrança. Que é essa interface do poder público que trabalha com esse nível de consciência que vocês estão trabalhando, e em relação a esses espaços públicos, dividindo esses espaços, muitas vezes com o tráfico, com aquelas pessoas que cuidam do tráfico, e agora tem os milicianos também. Então, assim, para a gente que não mora no Rio, é uma situação, na minha opinião, muito complexa do ponto de vista social, porque no mesmo lugar que vocês estão estimulando a integração entre negros, brancos, entre meninos com dificuldades intelectuais, com dificuldades físicas, você tem uma bala perdida, né? Então, assim,
Isso é pensado em nível de governo? Qual é a sua opinião em relação a isso? Luciano, obrigado pelas suas colocações. Isso só nos incentiva a continuar. E o Rio, ele é, obviamente, um caso à parte, comparado com, talvez, o restante do Brasil. Mas não é o único, tá? Acho que a gente tem um holofote de ser uma antiga capital e tudo que acontece no Rio é muito visto. Mas eu sei que essa violência também acontece em diversos estados. Mas a gente tem a questão da comunidade no Rio de Janeiro, que é muito próxima à Zona Sul ou à Zona Oeste, aqui na Barra da Tijuca. Então, não dá para esconder o problema social do Rio de Janeiro, porque ele está escancarado. Talvez isso até nos ajude a forçosamente encarar esse problema social e resolvê-lo. Só que, na minha opinião, Luciano, esse problema também é de economia, é também oferta de trabalho. Hoje, para o jovem brasileiro, mas estamos falando do Rio, o tráfico é uma opção de trabalho, infelizmente. Então, se o Estado, por causa do tiro ou por causa da violência, não entrar e oferecer outra opção, só vai ter o tráfico. Esse moleque não vai ter outra realidade a não ser conquistar espaço nessa empresa chamada tráfico para crescer. A gente sabe que não cresce, que vai morrer jovem, mas o que o Estado quer fazer hoje é levar o esporte é o atrativo principal, eles vêm para jogar bola, mas a mãe e o pai acompanham junto, e chegam lá, tem um Detran para fazer a segunda via da carteira. Chega lá, tem uma secretaria de trabalho para oferecer para o pai e para ele um estágio e um emprego. Chega lá, tem uma secretaria de saúde para aferir a glicose, ver a pressão, fazer uma recomendação mínima do que é a qualidade de vida. Então, a gente vai invadir mesmo com equipamentos e com serviço os locais que são nossos. Para nós, do governo do Estado do Rio de Janeiro, não há local que o governo não entre. Então, a gente tem que entrar, tem que estar. Mas a nossa estratégia, a Mauri e demais participantes, é utilizar o morador. Isso aqui, Luciano, é muito importante frisar. O Rio, apesar de ser uma mega cidade, ele é muito provinciano ainda nisso. Ou seja, quem mora ali conhece as pessoas dali, é mais respeitado do que quem é de fora. Então, na hora de eu contratar alguém para a Rocinha, eu contrato alguém da Rocinha. Na hora de fazer a cantina da Rocinha, é uma senhora da Rocinha. Na hora de um professor de educação física, eu dou prioridade para um professor formado na Rocinha. Então, isso facilita muito, e até mesmo indiretamente, a gente não sabe disso oficialmente, as pessoas que estão no caminho têm uma consideração maior pelas pessoas que trabalham ali por serem dali. Às vezes é um primo, às vezes é um tio, às vezes é uma tia. Então, essa é a nossa estratégia. Não dá. É um câncer crescendo. Não dá para não estar ali. Maravilha. Rião, meu querido, por favor, sua pergunta. Boa noite. Boa noite, meus amigos. Boa noite, doutor Renato. Prazer. Muito bom estar aqui com você. Você falou do incentivo fiscal e meus amigos aí sabem, eu tenho um apoio, eu faço também um trabalho social, só que cultural. Eu tenho incentivo da Lei Rouanet. Hoje mesmo eu estive lá em Campinas, tocando no Hospital do Câncer, lá no Instituto Boldrini. Mas não é sobre isso que eu queria falar, foi só para contar para você. Eu queria saber mais um lado pessoal. Você pratica esporte? Você vende que esporte? Queria saber um pouquinho de você. Um abraço. Querido, prazer. Um abraço. Só para enfatizar que a cultura faz parte do nosso tripé, tá? É cultura, educação e esporte. Não dá para andar separado. A gente invadir essa sociedade e mudá-la. Então, a minha história no esporte, lá atrás, muito jovem, eu fiz judô. Gosto muito da disciplina do judô, mas não tenho na família um legado esportivo. E
me dediquei muito mais ao estudo. Fiz minha graduação, meu mestrado na UFRJ, meu doutorado foi na Inglaterra, e sempre, de alguma forma ou outra, apaixonado por futebol. Era o máximo que eu tinha de esporte na minha vida. Mas depois dos 30 anos, eu já sentindo na pele a necessidade do esporte convencional, eu me apaixonei pelo triatlo. Hoje eu sou um triatleta amador. Então, eu já fiz 2 meio Ironmans, um aqui no Rio de Janeiro e um em Florianópolis. Faço as provas mais curtas, né, o short triatlo e o standard, e amo isso, né? O nadar, pedalar e correr é o que eu treino e amo fazer. Agora, o serviço público, infelizmente, me deixa treinar muito menos. Sou um atleta destreinado, mas eu olho para a bike me olha, fala que você tem que voltar, tem que pedalar. Então, mas é o que eu amo fazer hoje, ser um triatleta, e me deixou muito mais. Eu comecei a fazer triatlo antes da Suderj. Então, quando eu entrei na Suderj, eu entendi muito melhor o que é ser um atleta, as dificuldades, e essa coisa do atleta amador, principalmente, né? Que ele tem a paixão, mas não tem o sustento, não tem que trabalhar junto. Então, as provas amadoras aqui, a gente tem muito carinho por elas, para que o atleta amador use o DNA do Rio. O Rio, acho que na mente de todo mundo, é uma cidade que faz esporte. É uma cidade à beira-mar, né? Dos esportes aquáticos, dos esportes da areia, das trilhas das montanhas. Então, eu amo trilha também. Tem um projeto aqui de trilha adaptada, que a gente pode falar um pouco mais para frente. Então, esse é um pouquinho do Renato, atleta amador, triatleta. Maravilha. Flávio, meu querido, que bom tê-lo aqui novamente. Muito bom. Se você libere seu microfone. Está aí o doutor Renato, por gentileza. Boa noite a todos, tá? Bom, primeiramente, aí gostaria de parabenizar o doutor Renato aí por estar na linha de frente aí da Superintendência de Esportes do Estado do Rio de Janeiro, tá? Renato, na sua plataforma, você tinha muito focado na inclusão social, né? Meu amigo, salvo engano, você em janeiro, se eu não me engano, foi introduzido, né, um departamento voltado para PCD, né, no qual você estava encabeçando. Eu gostaria de saber, assim, o foco da sua construção, do seu cenário aí, foi muito baseado aí na questão do PCD, né, e na fragilidade, obviamente, dos povos mais necessitados aí. E visando sempre uma melhora aí na estrutura, que iria impactar um outro cenário, né, da Suderj, né, uma outra roupagem da Suderj, um cenário que até então a gente estava meio fragilizado. E eu gostaria de saber como é que está esse projeto hoje, e se esse projeto teve encabeçamento aí da iniciativa privada, algum aceno, aí, apoio da iniciativa privada. Boa. Flávio, obrigado pela pergunta. O projeto hoje continua, né? Hoje o Renato ele tem que tocar todo o esporte que cada Suderj. E o Clodoaldo Silva, o Tubarão Paralímpico, quando eu saí, o nome dele me veio na cabeça de imediato. Eu ligo para ele, que a gente já tinha uma relação, porque somos do movimento, e o Clodoaldo, cara, eu ia te pedir esse emprego. Então, já estava tudo já feito pelo Papai do Céu, e o Clodoaldo hoje assumiu a vice-presidência de Esporte Saúde PCD, a vaga que era minha, e ele está tocando com muita maestria, honrando as pessoas que trabalham nesse meio. Então, a gente teve os paratletas que voltaram do Mundial, o Estado foi lá, e coisa simples, Flávio, dá uma medalha e um diploma de mérito, você tem que ver a emoção, eles dizendo que o Estado nunca tinha recebido eles de volta. Tocamos agora a Paralimpíada Escolar, com a maior delegação da nossa história, e na volta, fomos para São Paulo disputar, jovens de 12 a 17 anos, na idade que, se ele se desviar, dificilmente a gente recupera, ou se ele não encontrar um esporte. Nós estamos falando de doenças que vão matar jovens, porque são doenças graves, às vezes, que vão atingir o diafragma, esse cara não vai respirar, infelizmente pode morrer. Então, são ações que não dá para esperar o ano que vem para acontecer.
Tem que acontecer agora. Então, voltamos de São Paulo com muitas medalhas. E a Marinha, que é a nossa parceira, todas as forças eu me aproximei. A Marinha botou a banda de fuzileiros para recebê-los. Foi uma emoção, a choradeira danada, o pessoal chegando como herói aqui no Maracanã. Então, a pasta continua e nós temos projetos, por exemplo, o Trilhas é um projeto onde as pessoas cegas são guiadas, é uma parceria com o Benjamin Constant, que desenvolveu essa trilha conosco, que é o instituto aqui que cuida das pessoas com deficiência visual, e recebi uma ligação aqui, já recusei. Estão me ouvindo bem? Perfeitamente. Então, essa trilha, ela também é para pessoa com deficiência e vai permitir a gente a sentar numa cadeira chamada Juliette, a pessoa com deficiência, e essa cadeira tem uma roda só. Ela é mais fácil de andar nessas trilhas. Esse é um projeto que a gente vai estar buscando em parceria privada, né? Então, tem uma empresa que vai tocar esse projeto, ainda não conseguimos, tá? Então, realmente não é simples. Então, eu no governo ainda não consegui, imaginando quem não é do governo, né? Então, o Amaury sabe aí o perrengue, que é bater de porta em porta, né? Então, mas a gente vai conseguir, a gente não vai desistir, não. E vou fazer só aqui uma brincadeira. Quem me ligou foi o Gerson, Caiotinha de Ouro. Se me ligar o Gerson, você sabe que eu tô... eu tô com o coração doendo aqui. Isso é muito cruel com ele, hein? Depois eu falo com ele, falar, tava num papo bom aqui, não podia ter sido. Aproveitando o jabá, doutor, convida ele para participar da nossa live numa próxima oportunidade. Por favor, não esqueça disso. Não vou esquecer, não. Gerson, cara, o cara é muito humano, o cara é uma simpatia do caramba. Maravilha. São as coisas que a SUDERJ dá, né? A gente trabalha com os caras, aí não quer ser boleiro, né? Não quer ficar puxando o saco, mas é difícil, cara. Ronaldo, você quer aproveitar e fazer alguma pergunta, por favor? Obrigado, Flávio. Doutor Renato, boa noite, tudo bem? Boa noite, Ronaldo. Eu passei uma experiência fantástica na minha vida há uns anos atrás. Eu tenho uma sobrinha que é cega e ela competia por um instituto de Itu, né? Não vinha muito aqui para São Paulo, natação. E foi um período fantástico da minha vida de conviver com essas pessoas. Legal. É aquilo que você falou, eles são extremamente engraçados, eles brincam com a própria deficiência deles. É um clima muito leve entre eles, né? Verdade. E a gente vê a felicidade deles de nadar, de ganharem uma medalha, de chegarem ao final do percurso. Então, a gente aprendeu muito com isso, né? Eu acho muito bacana, muito bom. Mas eu queria falar só uma coisinha, entrar num outro tópico. O ano que vem a gente vai ter Paralimpíada. E o Brasil tem sido top em Paralimpíada, vem chegando aí nas principais colocações, segundo, terceiro lugar. A gente tem atletas de ponta aí em quase todas as categorias. Como é que está sendo a preparação já visando a França 2024? O que a gente tem aí que a gente não conheça ainda, porque o Clodoaldo parou, alguns pararam. O que a gente tem hoje de esperança? Porque o esporte paralímpico ele não é tão divulgado como deveria. Né? Acho que agora vai começar a melhorar um pouquinho, mas precisa ser muito mais divulgado. Como não era o futebol feminino, e vem sendo agora, eu acho que a gente vai aprendendo a vivenciar isso, né? Porque é fantástico. Esse pessoal, a gente acha que não, vou usar um termo que desculpe aqui, são coitadinhos, são nada, eles são enormes, eles são gigantes, eles são muito fortes. Eu vi isso na natação de cegos. Aquilo me causou uma impressão muito boa de como eles são fortes, né? E isso é legal. E como é que a gente está te preparando aí para 2024? Você poderia Boa pergunta, querido. Olha, duas pessoas que eu vou indicar para o Fábio aqui que poderiam bater um papo muito legal é o professor João, que ele é o fundador da Andef, aqui em Niterói, que é a primeira organização de esportes paralímpicos do Rio, e ele foi um dos fundadores do Comitê Paralímpico Brasileiro também. E o outro é o Misael, aí de São Paulo, que é uma pessoa cega, que é o presidente do Comitê Paralímpico Brasileiro. Os dois são fantásticos. Eu tive agora aí com o Misael, e nós estamos
muito bem preparados. Existe um instituto de excelência vinculado à USP, dentro do Comitê Paralímpico Brasileiro, que pega o cara e analisa desde mudança de categoria, porque tem muito disso. O esporte paralímpico, às vezes você gosta de nadar, mas se você fosse atleta fundista, você seria melhor do que nadador. Aí o cara te muda de esporte. Mas isso é uma análise do técnico junto com a equipe. Ou você não sabe que vai se machucar, que está treinando demais. Lá os caras medem a creatina quinase, que é uma enzima que diz se você está próximo à fadiga ou não, tira do treino ou aumenta o seu treino com ciência. Então, o Misael já disse para a gente que tem tudo para bater o recorde, que é estar só atrás da China e ser o melhor do que o Brasil pode ser já agora em 2024. Estamos preparados para isso, tá? Isso sem falar muito de esporte paralímpico, sem incentivar muito. Imagina se a gente fosse realmente incentivadores e tivesse na mídia, não só na época das Olimpíadas, mas sempre, mostrando os talentos desse esporte. A gente seria realmente, talvez, já a primeira potência. Eu estou muito otimista, tá? Para esses jogos, pelo que me passaram. Não é a função da SUDERJ. A SUDERJ tem que fazer o esporte para a comunidade, o esporte para saúde, o esporte de excelência é a função das federações, dos comitês, e nesse caso da sua pergunta, do Comitê Paralímpico Brasileiro, que está em muito boas mãos. Obrigado pela sua resposta, doutor Renato. Maravilha. Cida, você quer fazer uma pergunta, Cida? Por favor, boa noite. Boa noite a todos. Doutor Renato, muito obrigada pela sua presença. Agradecendo também ao Wagner, que atendeu prontamente o nosso convite, né, de convidá-lo para estar aqui com a gente. E, assim, na cabeça de um neurocientista, né, como se processa as conexões de, por exemplo, eu quero fazer, mas eu não tenho verba. A gente sabe que o nosso Estado está aí, né, passando por essa batalha diária, né, contra a violência, contra todo ato de terror, contra qualquer forma de violência, e onde o Estado vem e injeta uma verba, mas é alocada para essa questão da violência e a questão do esporte, que também é uma questão de saúde, de educação, de melhoria de qualidade de vida, né? Como que fica na sua cabeça a implementação desses projetos, de tudo que o senhor pretende fazer, e muitas das vezes é desestimulado por não ter verba suficiente para isso? Como é que passa isso com o senhor? Como é que o senhor passa por isso? Cida, saudando você, eu dou um abraço especial em todas as mulheres que estão ou vão assistir essa live. O esporte precisa da participação de vocês, o mundo precisa, né? E nós da SUDERJ temos um carinho enorme. Criamos o SUDERJ Delas, que é um programa desenvolvido por mulheres, para mulheres. Nós chamamos a nossa vice não, né? A nossa primeira-dama, Ana Aline, para ser a madrinha. E no dia que a gente lançou o SUDERJ Delas, a Adelma Gonçalves, a Pretinha, colocou o pé na calçada da fama. Infelizmente, foi a segunda mulher, só tinha a Marta. E agora tem ela, estou muito feliz com isso. A gente está honrando as mulheres na SUDERJ. E a sua pergunta, eu sou um otimista por natureza, tá? Talvez por ter vindo de uma realidade muito dura. Sou de Nova Iguaçu, bairro Botafogo. Felizmente tive pais que me deram muita oportunidade, mas eu sou um dos improváveis, né? De chegar numa secretaria de Estado, de chefiar uma pasta grande, de ter feito um doutorado. Então, eu já sou muito grato por onde eu consegui chegar, e eu já fazia isso sem dinheiro nenhum. Fazer com pouco dinheiro já está me deixando menos aborrecido. Eu sei que a gente precisa de muito mais, tá? Mas eu sou daqueles que a federação
de futebol em cadeira de rodas era no meu carro. A bola ficava na minha sala, o gol buscava na casa de um amigo e não deixava de fazer o esporte acontecer. Então, por eu ser da pasta, ser um técnico, né, ser alguém que conhece do tema, eu acho, não, tenho certeza, que a nossa gestão é muito mais econômica. Então, com muito menos eu consigo chegar para muita gente o esporte aqui através da SUDERJ. Mas eu costumo brincar, quando eu encontro o secretário de saúde, eu falo para ele assim, você não pode me dar um pouquinho do seu dinheiro, não? Quando eu encontro o secretário de segurança, eu falo, você não pode dividir um pedaço comigo? Por quê? Quando o secretário de saúde apoia o esporte... Voltei. Quando o secretário de saúde apoia o esporte, ele vai gastar menos na saúde. Sim. Quando o secretário de segurança apoia o esporte, é menos um criminoso. Quando a assistência social apoia o esporte, é menos alguém precisando da assistência social. Então, o esporte é uma pasta que, infelizmente, os governantes não se atentaram para a importância dela na sociedade, e eu acho que a gente, como gestão técnica, consegue contribuir, dá um desespero, às vezes, na tristeza de não ter o recurso, principalmente para atender a ponta, sabe? Você passa no sinal, aí tem alguém pedindo para comprar o doce para ele ir para um campeonato. Isso corta o coração, pelo menos o meu, de um gestor, e eu não posso fazer nada, porque é contra a lei eu ajudar alguém pontualmente, sem um edital, sem um convênio. Então, eu queria que fosse mais fácil ajudar as pessoas, né? Então, quando a gente chega no Estado, encontra os gargalos, as burocracias. Mas, ainda assim, a gente tem feito um trabalho e não estou desanimado, não. O neurocientista está focado que existe sempre o lado bom e o ruim. E até no ruim tem coisa boa. Maravilha. Doutor, fugindo um pouquinho só, né, do que nós estamos conversando, há pouco tempo atrás nós tivemos esse imbróglio todo do Clube de Regatas Vasco da Gama, não, né, por ser um clube próximo à comunidade, questões de segurança, tal, não deixaram ele jogar. Eu ouvi de um vascaíno que me disse assim, São Januário é meu, o Maraca é nosso. Né? E nós sabemos que o Maracanã tem a concessão de Flamengo, né, e Fluminense, um consórcio. E eu gostaria de saber, se o senhor puder nos contar, se o senhor participou dessa reunião, de como foi feito, e o que acontece hoje, de fato, com o Estado em relação ao Maracanã, se mesmo havendo esse consórcio de empresas que estão administrando, né, os jogos, se vocês, como SUDERJ, participam, né, de todo esse evento que acontece, não só de futebol, show, mas que o senhor pudesse esclarecer para a gente o que de fato está acontecendo com o Maracanã e o que de fato pode vir a melhorar ou não vai melhorar. Olha, eu não concordo com o vascaíno, eu concordo em parte, o São Januário é dele, sim, e eu elogio o São Januário, é um rubro-negro falando, que é o único estádio realmente feito com dinheiro dos sócios. Os outros estádios do Rio são concessões, o Engenhão é uma concessão e o Maracanã é uma concessão. E o Vasco, ele teve a oportunidade de escolha de participar do consórcio do Maracanã e abriu mão, não interessou a ele. E eu entendo agora o consórcio Fla-Flu, que está administrando o Maracanã, que paga as contas, paga em dia, que mantém aquela estrutura enorme funcionando, quando chega alguém e fala, eu quero jogar porque é nosso. Então, é necessário que a gente entenda que, para ser nosso, tem que ser nosso no ônus e no bônus. Tá? Essa é minha opinião, do Renato, e que a gente tem que entender é que se o Vasco, se o Botafogo, se qualquer outro clube deseja jogar no Maracanã, há de ser
submetido à consulta do consórcio que está administrando. E esse consórcio, há críticas, óbvio que há, faz uma boa administração. Hoje o estádio do Maracanã está em boas condições, é muito mais confortável. Sabemos que o preço hoje afasta o torcedor comum, mas a Suderj tem essa característica de ter alguns ingressos, e esses ingressos são destinados a esse trabalho para trazer o torcedor comum para dentro do Maracanã. Então, a Suderj hoje ela é um braço do Estado que auxilia na fiscalização e no cumprimento do contrato. E esse contrato ele é gerido pela Casa Civil, direto com o núcleo duro do governo, que tem um carinho enorme pelo Maracanã e pelo Maracanãzinho, fiscaliza de perto o bom funcionamento desse equipamento. E hoje a Suderj é uma parceira principalmente, de novo, social. Nós administramos o Tour do Maracanã. Se uma escola, se uma instituição quiser conhecer o Maracanã, uma comunidade, nós levamos e abrimos o Maracanã para conhecer o Hall da Fama, para conhecer a história, os bastidores, o vestiário, até pisar no gramado. É uma emoção muito grande, né? Para pessoas que sempre sonharam em ir no Maracanã e nunca tiveram essa oportunidade, a gente faz isso. Além de ações, como eu falei agora, nesse mês de outubro, só um exemplo, tá? Que é o Suderj delas, onde a Secretaria da Mulher e a da Saúde vão fazer ações no Maracanã para ele ficar cada vez mais comum para as mulheres, mais respeitoso para as mulheres e para as famílias, que a gente incentive aí que os homens conversem sobre o câncer de maneira geral, mas que somente entendam sobre o câncer de mama, para a gente ter menos vítimas. Eu acho que o esporte e o Maracanã é um farol para várias causas, né? Então, hoje a gente é saudosista, Fábio. Eu gosto da geral, entendeu? Eu tenho muita saudade daquilo lá. Tem 42 anos. Pô, mas eu lembro também que eu ia para o Maracanã, se eu levasse a minha mãe, era um grito de... Vou nem falar aqui porque é feio, né? Xingavam ela do nada, só porque era uma mulher andando ali no meio. Ou você voltava para casa com cheiro de urina, que jogavam em você. Então, a gente melhorou hoje a convivência no Maracanã, principalmente para as famílias. Então, o Maracanã, eu acho que é uma velha senhora de 73 anos, muito bem conservada. Doutor, com a eminência, né, mas que nunca sai do papel, do Flamengo fazer o seu próprio estádio, o Renato Rubro-Negro deve vibrar com essa provável, né, situação. Mas e o doutor Renato, presidente da Suderj, tem medo que o maior templo do futebol se transforme num elefante branco? Caso isso aconteça? Fábio, não tenho não. Porque eu acho que a melhor saída é o Flamengo ter um estádio, uma arena de médio porte, né? 40 mil torcedores, 50 mil, e os grandes jogos continuarem no Maracanã. Os grandes clássicos. Eu acho que isso, na minha opinião, é o que seria melhor para todos nós, para impactar menos o trânsito, onde qualquer lugar do Rio que construir um estádio hoje tem que se pensar na viabilidade e na sustentabilidade do local, para o meio, né, que vai receber. Então, eu duvido que o Maracanã fique um elefante branco. O Maracanã, para você ter uma ideia, está entre o segundo e o terceiro, brigando ali com o Pão de Açúcar, dos lugares que mais estão na cabeça de quem visita o Rio. O Maracanã hoje é talvez o estádio mais conhecido do mundo. Né? Eu fiz meu doutorado na Inglaterra, só falava disso, Pelé, Maracanã, Flamengo, Pelé, Maracanã, Flamengo, com todo respeito aos outros times, mas é a memória do Rio, né, que as pessoas têm. Então, eu acho que vai ser sempre utilizado para o que ele que é o tempo do futebol, mesmo o Flamengo tendo a casa dele. Doutor, o senhor como torcedor, o que o senhor achou aí do que vem acontecendo? Agora eu vou falar com o Renato flamenguista, né? Uma vez que já revelou aqui para todos nós, e parabéns pela atitude, eu acho que não tem essa.
todo mundo que gosta de futebol tem um time, né? Mas eu entendo, algumas pessoas revelam ou não. O que o senhor achou da final da Copa do Brasil? Foi triste para o senhor poder ver um time de peso, né, com uma camisa forte como a do São Paulo, vire chinelada no Maracanã e lá no Morumbi não teve como reverter? Doeu bastante. Eu queria que o senhor falasse isso para a gente, por favor. Fazer o quê, né? Tem que aturar. Olha, o meu CNPJ não tem time, tá? O presidente da SUDERJ não tem time, gosta de todos, até do São Paulo. Mas o meu CPF ficou triste, sim. Tá? A esposa fez um carinho aqui, ficou em silêncio comigo, entendeu? Demorou um tempo, a cachorra ficou me olhando. Falou, o que está acontecendo? O clima foi ruim aqui. Mas foi épico, né? O Dorival sair do jeito que saiu e dar a volta por cima igual deu. A história queria isso mesmo. E eu acho que não merecia o Flamengo, com a história, com as confusões, com a má gestão que tinha, ser campeão mesmo, sabe? Eu torci, obviamente, mas eu acho que o São Paulo, pelo conjunto da obra, não pelo time, mas pelo conjunto da obra e pelo carinho que eu tenho pelo Dorival Júnior e a admiração pelo profissional que ele é, eu acho que o título ficou em boas mãos. Maravilha. Renato, seu microfone, por favor. Doutor Renato de Paula aí. Boa noite a todos aí. Boa noite, meu amigo Xará, Renato, né? Primeiramente, parabéns para o senhor aí pelo trabalho maravilhoso, né, que vem exercendo aí. Esse trabalho social que eu admiro muito, né, porque mexer com pessoas com deficiência, assim, de todas as classes é maravilhoso, né? Parabéns aí. Eu queria fazer uma pergunta, porque, assim, eu sempre viajo, assim, para o Nordeste, né? E Fortaleza, lá, que é uma cidade conhecida de todos aí, eles têm um trabalho lá que, nas praias, né? Principalmente na praia de Iracema, que é uma praia muito conhecida lá, que todo dia, de manhã, eles têm um tipo de um palco armado assim, e o pessoal, os bombeiros locais lá, eles levam as pessoas com deficiência para conhecer o mar. Pessoas cadeirantes, né? Que entram através de uma rampa e vão até o mar, né? E eu achei super interessante, porque as pessoas ficam todas contentes, né? Porque para nós que temos, assim, graças a Deus, não temos deficiência, assim, né? Aparente, a gente consegue ir pro mar facinho, né? A gente vai e volta sem nenhum tipo de problema, né? E a gente vê essas pessoas contentes com esse tipo de atitude, né? Assim, que é feita lá pelo governo de Fortaleza, né? Eu gostaria de saber do senhor, assim, como fazer para expandir, né? Esse tipo de trabalho, assim, pelas praias do Brasil mesmo, né? Em geral, que eu achei super interessante. Todo ano que eu vou lá em Fortaleza, eu sempre vejo isso e eu sempre fico muito feliz, né? Porque você vê uma pessoa que consegue ver o mar, talvez essa pessoa não tenha nem nasceu com aquela deficiência e não tenha tido essa oportunidade de conhecer o mar. E através desse projeto, a pessoa consegue, né, visualizar o mar, que é uma coisa tão simples para nós. Eu gostaria de saber do senhor como expandir esse projeto assim pelo Brasil. Muito obrigado, hein? Renato, obrigado a você, Xará. Eu comecei a live falando um pouquinho de mim e que uma das minhas heranças e orgulhos é ser um dos colaboradores do Praia para Todos, que foi o primeiro projeto de banho no mar do Brasil, aqui no Rio, há 17 anos atrás. O Fabinho e o Ricardo, dois amigos cadeirantes, o Alexandre, mais gente, o fisioterapeuta aqui, amigo meu, decidimos levar as pessoas para dar banho no mar e facilitar a independência delas. Então, com uma rampa, que no início era uma tira de gramado sintético, a gente facilitava a chegada no mar. Hoje nós temos cadeiras anfíbias, temos muito treino para ser uma experiência muito boa, né? Porque não dá para traumatizar as pessoas. Eu lembro, Renato, que uma vez, não vou falar que estado não, um estado tentou copiar a gente aqui, eu sei que o de Fortaleza é muito bom, mas um outro estado tentou copiar e botou uma ambulância e todo mundo que levava as pessoas com deficiência de branco e jaleco. Ninguém foi. Nenhum cadeirante foi, porque falou assim, eu não vou ter internado, não. Eu quero tomar um banho.
entendeu? Aí eles ligaram para a gente, que não tinha sucesso, e falaram assim, por que vocês estão na praia, tratando pessoa com deficiência como alguém que está no hospital? O cara só quer dar um mergulho. Então, eles aprenderam que era quase um capacitismo, né? Capacitismo é preconceito contra a pessoa com deficiência. Então, e mudaram. Então, esse já está quase no Brasil inteiro. E eu acho que a melhor forma é a iniciativa privada, ou seja, as ONGs, entrarem com esse projeto e o governo e as empresas apoiarem. Eu acho que esse é o maior, é o melhor. Não dá para esperar do governo. Eu estou no governo, mas eu não acredito que o governo é a solução para tudo. Então, eu acho que nós, como população, podemos nos organizar e ter apoio do governo. Então, eu acho que eu sou um fã do terceiro setor, sou um fã do trabalho voluntário. Eu acho que mais pessoas devem fazer trocas, né? Conhecer o Praia para Todos, conhecer o projeto do Ceará, conhecer esse aí de Fortaleza e aprender. Vou levar isso aqui agora para um rio, vou levar isso aqui agora para uma região de mar que não tem, vou fazer do meu jeito aqui, mas sem errar, porque eu já aprendi lá com eles. Então, eu acho que é a iniciativa privada e é uma luta, Renato. Eu não tenho ninguém com deficiência na minha família. Então, não é uma luta só das pessoas com deficiência, das famílias delas, é de qualquer cidadão. Então, eu acho que a gente deve arregaçar as mangas e, cara, o que você falou é tudo verdade. Aqui no Rio, a gente tem experiência de pessoas de 60 anos que moravam perto da praia e nunca tinham entrado. Aí a água cai na boca, a mulher chora e fala, caraca, é salgado. Então, isso entendeu? Dá alegria de ver isso, mas ao mesmo tempo cortou o coração, falar, pô, como é que demorou 60 anos para chegar aqui, entendeu? Então, tem que ter projetos como esse. Doutor, dentro dos projetos, o senhor, como presidente da SUDERJ, o senhor tem alguma penetração na pasta de educação, no quesito aulas de educação física, alguma inserção do esporte dentro das escolas do governo estadual? Temos sim. Hoje, a educação física é a principal ferramenta para diminuir a evasão escolar. Já está provado que quanto mais esporte nas escolas, menos evasão. E a evasão se dá principalmente, Fábio, das pessoas mais pobres e com alguma deficiência. Eu vou te dar aqui em primeira mão que em novembro nós vamos assinar com a Special Olympics. Special Olympics é uma organização que tem esse nome, Olympics. Só o COI, o Comitê Paralímpico e a Special Olympics pode ter esse nome. Então, é uma Olimpíada criada pela filha dos Kennedys, que tinha uma filha especial e só cuida de deficiência intelectual, principalmente. Então, a última foi em Berlim e, em primeira mão também, o Rio vai pleitear, junto com o Chile, trazer a Special Olympics para o Brasil. É uma Olimpíada onde o mundo inteiro vem e a Special Olympics vai ensinar professores de escola estadual aqui no Rio a como lidar com jovens com deficiência intelectual através do esporte. Então, a gente está muito interligado aqui com a secretária Roberta, de Educação, e as suas pastas, né, ligadas à educação e o segundo turno na escola, né, que é o esporte. E o governador ele tem um carinho muito grande pelo esporte. Ele quer construir escolas vocacionais, ou seja, escola vocacionada para a cultura, vocacionada para negócios e também vocacionadas para o esporte. Então, aí que a gente vai investir ainda mais e tirar talentos aí do sistema educacional. Doutor Renato, só uma pergunta. Em cima do que você está falando sobre as escolas, como é que vai se dar a estruturação das escolas para fazerem esse trabalho? Porque hoje a gente sabe que a maioria das escolas passa por uma dificuldade imensa, inclusive na área esportiva, de material esportivo, de algumas coisas. E isso vai vindo, um terceiro setor, o próprio governo vai trabalhar em cima dessa estruturação, e você precisa também ter professores capacitados para isso, né? E aí acho que é o que está vindo e vai vir para o Brasil com certeza, porque acho que tudo que o Brasil põe a mão e consegue trazer, vai ser de grande ajuda, né?
A capacitação do professor é o gargalo, por isso que a gente vai começar com a capacitação. O primeiro passo é o professor saber lidar com o esporte para a pessoa com deficiência de maneira geral. Isso a Special Olympics vai formar. E cada escola, então essa escola está na rede estadual, ela tem o seu orçamento, a manutenção da quadra, os equipamentos, e diferente do que a gente pensa, o esporte adaptado não precisa de outros grandes recursos. Aonde tem o judô, vai ter o judô com um professor que sabe fazer o adaptado. Aonde tem o futebol, um professor que sabe fazer o adaptado. E esse saber é mais uma acessibilidade, que a gente chama de atitude de acessibilidade. Ela é mais importante, Renato, Amaury, do que a rampa, do que o piso tátil. É o cara olhar a pessoa com deficiência e não ver a deficiência. Falar assim, isso aí pode ser um nadador. Isso aí pode ser um lançador de bocha. Isso aí pode ser um ciclista que faz, que mondala, pedala com a mão, mondala. Se o professor tem essa cabeça, ele rapidamente faz com que uma vida seja transformada. Então, óbvio que a estrutura vai ter que concorrer. Se a Special Olympics vem para o Brasil, vai ter que ter um investimento, mas primeiro de tudo é formar o professor para ter um olhar para além da deficiência e focar na função e no pódio que cada estudante desse pode conquistar. Até porque tem alguns esportes que são complicados, né? Basquete, são muito difíceis. O custo as bicicletas, né, adaptadas são muito caras, né? Então, precisa realmente de uma ajuda muito grande do terceiro setor, das grandes empresas. O Centro Paralímpico está aqui em São Paulo, né, no momento. E vai ficar. É um golaço aí que o governo de São Paulo fez e mantém. Mas o que eu quero é que o estado do Rio tenha o centro dele e todos os estados tenham um grande centro. Porque hoje a gente já está enfrentando que, como o centro é o melhor, o país inteiro quer competir aí. E não tem agenda. Então, a gente precisa que cada estado tenha a sua própria estrutura. E o Rio vai ter em breve. É uma maneira de ser muito mais atleta. Eu queria agradecer, que a gente está chegando no final aí da nossa live. Para a gente foi muito legal, porque há muito tempo nós estávamos querendo trazer uma pessoa que nos desse um pouco de conhecimento sobre esse mundo paralímpico, né? Nós tivemos bastante pessoas que passaram por aqui, mas a gente está sempre buscando o esporte na sua totalidade, né? E o mundo da Paralimpíada, o mundo, né? Ele é um mundo vasto e hoje, por mais que ele não seja tão propagado, mas ele vem aos poucos, né? Tendo agrado, as pessoas têm acompanhado mais. Eu queria agradecer a todo mundo que participou. Doutor, a gente tem aqui um hábito, depois do término das lives, todo mundo manda os comentários, eu vou, se me permitir, vou passar para o senhor, tá? Todos esses comentários pós-live. Seria de muito bom grado sobre essas duas indicações que o senhor falou, que são pessoas excelências, né? Se o senhor pudesse me passar. Aí, aproveitando também, já faço um jabá ao vivo do Canhota também, o Canhota de Ouro, enfim, também traria para a gente uma coisa bem legal. Gente, muito obrigado, doutor. Eu espero que o senhor tenha gostado. Desculpe a nossa simplicidade. Daí eu gostaria que o senhor, por gentileza, pudesse fazer as considerações finais aí do senhor, tá bom? Olha, Fábio, amigos, dá para perceber que vocês são uns apaixonados pelo esporte como eu, pelo esporte como um todo. É um papo, foi uma resenha rápida, muito boa, tá? Eu já me coloco aqui à disposição para, em outros momentos, a gente continuar conversando. E peço que vocês sigam suderge.informa, @suderge.informa. Sigam a gente lá para mais informação. E no meu, Renato de Paula RJ. Renato de Paula, tudo junto, RJ. Vai ser um prazer ter vocês aí no convívio da rede social. E deixar claro que São Paulo não deu chinelada nenhuma, foi uma vitória, né, comum. Tá? Isso acontece. Os ciclos, né? Os eclipses acontecem na natureza e aconteceu no futebol, mas tudo vai voltar ao normal com o Tite. Tá bom. Doutor, muito obrigado. Muito obrigado a todos. E fiquem com Deus. Doutor, mais uma vez, eu queria agradecer também
ao seu Wagner, que, pô, uma pessoa de uma educação ímpar, que me Obrigado. recebeu, e também a secretária do senhor, desculpe, que agora eu esqueci o nome dela. Patrícia, também, Patrícia. pessoas de alto nível no quesito educação. Parabéns, o senhor está muito bem assessorado. Obrigado, querido. Fiquem com Deus, muito obrigado a todos, tá, gente? Até a próxima. Tchau, tchau, gente. Obrigado, doutor. Boa noite, boa noite. Boa noite.